Bom dia! Hoje é quinta-feira, 2 de abril de 2026. Estamos aqui para mais um dia de meditação na Palavra de Deus logo de manhã. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, nos diz assim: E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque a seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês os pedirem. Olá, como você está nessa manhã? Espero que esteja tudo caminhando conforme a vontade do Senhor. Hoje aqui no Logo de Manhã é dia de oração. E o texto que me veio à mente foi esse texto do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, onde Jesus explica ali para os seus discípulos, para as pessoas que estavam na multidão, como deve ser o nosso proceder ao orar. A oração não é algo para ser destacada ou para fazer com que você seja honrado ou elogiado, vangloriado. Não. A oração que agrada a Deus, a oração que Ele ouve, é aquela feita no secreto. É aquela feita entre você e Ele, quando você fecha a sua porta. E ali você tem esse momento de derramar-se diante do altar do Senhor, colocar a sua vida, o seu coração na presença dEle, para que todas as outras coisas sejam ouvidas pelo próprio Deus. E ali você tem aquele tempo de rasgar-se mesmo, sabe? De comunhão, de falar, abrir o coração para aquilo que realmente está pesando dentro de você. Então, como Jesus ensinou aqui, nós não precisamos ser destacadas, essa mulher de oração, mulher que sabe orar em público. Não a mulher que é elogiada pelos de fora, mas a mulher que é vista por Deus ali no secreto. É essa mulher que Deus se agrada, é dessa mulher que Ele tem convicção de que tem se achegado da forma correta no seu altar. Então, minhas queridas, essa é uma palavra muito oportuna, porque a gente precisa aprender a orar. E tem que ser do jeito de Deus, que agrada ao Senhor, não aquilo que eu acho que me agrade. E ele continua dizendo: mas quando você orar, ore lá no secreto, feche a sua porta, vai lá, o Deus que vê tudo, Ele pode contemplar a sua oração. E quando a gente orar, não fica fazendo só repetições, sabe aquelas frases prontas, corriqueiras? Não, a oração ela é livre, é uma liberdade que você tem na presença de Deus para expor aquilo que você está vivendo naquele momento. Então que o Senhor nos dê esse discernimento de realmente termos comunhão com Ele, sim, através da palavra, mas também através da oração, onde a gente rasga o coração e se apresenta diante do Senhor. Deus é um Deus de coração aberto. Ele sempre está disposto a nos ouvir. E muitas vezes, como eu falo sempre aqui no Logo de Manhã, nós não somos contempladas com nossa oração, com os nossos pedidos, porque a gente não sabe pedir, a gente pede mal. Então nós precisamos orar ao Senhor como convém. E aí ele termina: não sejam iguais a estes que oram só repetindo a mesma coisa. Não. Por quê? Porque seu Pai sabe de tudo aquilo que vocês precisam, antes mesmo de vocês abrirem a boca. Então vamos ser prudentes, vamos orar com intencionalidade, colocando diante do Senhor aquilo que realmente está no nosso coração. Amém, minhas queridas? Vamos orar. Obrigada, Deus, por essa manhã. Te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pelo Senhor, que tem interesse em nós e nos ensina nos mínimos detalhes como devemos orar, a oração que agrada ao Senhor, a oração que tem, ó Deus, como certeira o coração do Senhor e que estará sempre disposto a nos ouvir, conforme aquilo que o Senhor tem para nós,
mas também quando clamarmos direitinho, o Senhor pode ser sensível ao nosso pedido e nos contemplar. Muito obrigada, Deus, por isso. O Senhor é o Deus a quem amamos, o Senhor é o Deus a quem servimos e nós queremos aprender a orar, aprender a falar contigo. É uma necessidade urgente da minha vida e da vida das minhas queridas. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas, que o Senhor nos ensine a orar como convém e que Ele ouça a nossa oração nesse dia. Abra o seu coração, abre mesmo, fale para Deus aquilo que tem te incomodado e Ele contemplará aquilo que você tem pedido. Tenham um ótimo dia, fiquem com o Senhor e até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está